Olá, tudo bem? Boa noite a todos que estão nesta live de hoje. Sou Walter Luiz, psicanalista, e hoje eu quero fazer esta live falando sobre o ato de pensar, né? Sobre os nossos pensamentos. Você sabe o que consiste o ato de pensar? Você sabe o que você está fazendo quando você está pensando? Então, muito boa noite e seja bem-vindo então a esta live. Né? Eu estou com alguns amigos também que tá numa sala, no fechado, né? Boa noite também para vocês. Tudo bem a todos aí? Ok. Então nós vamos começar falando sobre a psicanálise, né? Antes de nós começarmos nosso tema sobre o ato de pensar, vamos falar um pouquinho sobre a psicanálise. Então, a psicanálise ela tem sido aplicada hoje em dia no tratamento dos transtornos mentais, né? Entretanto, tem deixado muito a esperar a sua aplicação na vida de uma pessoa normal. Muitas vezes as pessoas questionam e dizem assim: olha, eu não tenho nenhum transtorno mental, eu não tenho nenhum problema, eu posso procurar um psicanalista? Sim, você pode procurar um psicanalista. Por quê? Porque isso vai permitir que o indivíduo ele tenha a compreensão das causas que determina muitas vezes a sua maneira de pensar e a sua maneira de agir. Né? Talvez você não compreenda. E nesse caso, dá a medida apropriada para que você possa pôr em ordem, né, a sua vida inconsciente, estabelecendo então uma harmonia, né, naquilo que está insuficiente ou muitas vezes comprometido. Porque nossos padrões de pensamentos, muitas vezes, eles são influenciados por conteúdos inconscientes que acabam nos atrapalhando. Então, mesmo as pessoas, né, no seu estado normal, não precisa ter um transtorno mental para procurar um psicanalista. Se você tem dificuldade em alguma área da sua vida, na sua forma muitas vezes de pensar, na sua forma de agir, na sua forma de sentir, e isso está lhe incomodando, sim, você deve procurar um psicanalista e este vai te ajudar então a colocar em harmonia então os seus pensamentos, e se alguma coisa reprimida ou recalcada, então vai ser trabalhado em cima disso, né? Então nós vamos, antes de falar no ato de pensar, vamos falar primeiramente, né, o que é o pensamento. Todos nós sabemos que o pensamento é um processo mental que todos nós possuímos, ok? Está aqui a minha sala do lado aqui, que nós possuímos. Então, e nós utilizamos isso aí no dia a dia, porque isso permite que nós, né, tenhamos nosso relacionamento com todas as pessoas que estão à nossa volta, ou seja, no nosso mundo, né, ao nosso redor. Então, o pensamento nos ajuda a ter uma visão diferente da realidade, né? Então, cada um analisa a realidade que está na sua volta, cada um analisa aquilo que está acontecendo na sua volta de acordo com seus pensamentos, né? Então, isso daí é uma coisa interessante para nós falarmos sobre o pensamento. Então, pensar sobre algo é nós ter a capacidade do quê? De nós avaliarmos o significado daquele algo. Se você pega uma cena, por exemplo, e você coloca 10 pessoas, cada um vai ter uma avaliação diferente sobre a cena que está diante dele. Então nós vemos que cada um tem os seus padrões, a sua forma de pensar, a sua forma de interpretar aquilo que lhe acontece. Né? Todos nós temos nossas atividades intelectuais e uma delas muito importante é justamente o pensamento. Nós poderíamos dizer o que seria, né, o ser humano se não fosse o pensamento. Então o pensamento fez o homem notório. O pensamento fez o homem criar todas essas coisas que nós vemos hoje, né? Toda essa tecnologia, hoje nós podemos estar aqui transmitindo ao vivo para muitas pessoas. Então, isto daí é fruto do pensamento do ser humano, né? Então, é através do pensamento que o homem se fez notável, que o homem criou tantas tecnologias que existe hoje. Né? Através do pensamento também existe uma coisa que nós podemos fazer em nossas vidas. Nós podemos mudar os nossos conceitos, nós podemos mudar os nossos pensamentos negativos, nós podemos criar infinitas coisas, não somente no mundo externo, mas também no mundo interno, dentro de cada um de nós. E através dele todos nós podemos então recriar os nossos comportamentos. Né? Às vezes as pessoas não estão satisfeitas com o tipo de comportamento que têm,
mas saiba de uma coisa, você pode recriar o seu comportamento, né? E isso daí você pode fazer através do seu pensamento. Mudando os padrões de pensamentos, nós mudamos completamente todos os nossos comportamentos, né? Muitas às vezes tem uma crença errada, né, do que seja o pensamento, e acham que o pensamento não é capaz de mudar os padrões de comportamento, não é capaz de mudar os sentimentos das pessoas. Sim, ele pode mudar tanto as nossas convicções, os nossos pensamentos e também os nossos sentimentos, né? Você sabe que o nosso inconsciente, ele atua como uma máquina programada. Ou seja, aquilo que está, né, no nosso inconsciente é aquilo que vai influenciar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir e a nossa maneira de agir. É como se fosse um computador. A nossa mente é como se fosse um computador. Então, através da sua percepção, através daquilo que você vivencia, aquilo entra no seu inconsciente e isto então molda o seu comportamento, molda o seu jeito de agir, o seu jeito de pensar e o seu jeito de sentir. Se muitas vezes isto está incomodando, então é preciso de ajuda para nós entendermos os padrões do pensamento e podermos então entrar em harmonia com o inconsciente, né? As pessoas muitas vezes ela tem uma interpretação muito errada e às vezes acaba tomando atitudes erradas na vida porque não sabe interpretar muitas vezes aquilo que lhe acontece. E isso daí atrapalha muito as pessoas. Então, você trabalhando nos seus pensamentos, você vai mudar então a sua percepção, né? As pessoas falam, mas o mundo não muda, o mundo continua o mesmo, entra governo, sai governo e tudo continua o mesmo. Ora, o mundo será sempre o mesmo. O que nós temos que fazer é mudar a nossa percepção em relação ao mundo, a nossa percepção em relação àquilo que nos acontece. Muitas vezes, os nossos padrões de pensamento é que precisam ser mudados. Então você verá o mundo e terá uma percepção completamente diferente. Então o inconsciente, ele é como uma máquina, como se tivesse um programa ali. E aquele programa, então, é que vai determinar os seus padrões de comportamento. Então ele sempre vai influenciar o nosso comportamento, nos dando as reações adequadas para nós agirmos diante de algum evento que nos acontece, ok? Então o inconsciente ele é responsável por dar-nos aquilo que nós necessitamos para alcançarmos os nossos objetivos a qual nós nos propomos a atingir, né? Então todos temos padrões de comportamento que precisam ser modificados, né? Se você analisar a sua própria vida, você vê que tem padrões de comportamentos que precisam ser modificados. E isso pode ser modificado através do pensamento racional consciente, né? E isto que a psicanálise faz, ela nos ajuda a entendermos os nossos padrões de pensamentos, saber a sua origem e trabalhar em cima disso, né? Falando sobre o ato de pensar, vocês saberiam me dizer o que se passa na sua mente quando vocês estão pensando, né? Vocês poderiam descrever, por exemplo, em poucas palavras o que seja o pensamento? Seria interessante se nós estivéssemos numa sala de aula, dessemos folhas de papéis para todos e uma caneta, que as pessoas então conseguissem, com apenas 25 palavras, dizer, né, em que consiste então é o ato de pensar, né, se nós perguntamos para todos, né? Então, não é preciso saber, eu não preciso saber quem é você. Basta eu saber simplesmente o seguinte, que você pensa. Então, o que você acha que você está fazendo quando você está pensando? Por quê? Porque presta atenção numa coisa. Na vida, nós temos a tendência de julgar as coisas certas sem ter base para isso. E muitas vezes vemos as coisas de forma tão superficial que os princípios onde repousa aquele comportamento nos escapam. Por exemplo, às vezes você vê uma situação, se você pegar dois indivíduos entrando numa discussão, você logo já tem um julgamento referente àquilo. Você não conhece, você não tem base para ter aquele julgamento.
a mesma coisa quando nós conhecemos uma pessoa pela primeira vez. A primeira coisa que vem na nossa mente já é analisar e julgar aquela pessoa, se você gosta ou você não gosta daquela pessoa. E nós nem temos base para tanto para falar referente àquela pessoa, né? E nós vemos na vida as coisas muito superficial, de forma superficial. Nós não vemos o princípio onde repousa, né, o comportamento nas pessoas, a atitude nas pessoas. Julgamos muitas vezes que aquela pessoa está tendo uma atitude errada, que está tendo um comportamento errado. Muitas vezes chamamos as pessoas e dizemos, olha, você é mal educado. Mas nós não sabemos o porquê ele é daquela forma. Então nós já começamos a julgar as pessoas. Então, o nosso padrão de pensamento precisa ser mudado para que nós venhamos a aprender, primeiro, a ter base para julgar alguma coisa, a ver o princípio em todas as coisas, né? E isto é importante para nós, porque todos nós somos obrigados a pensar. E nós fazemos isso grande parte da nossa vida, né? A maioria das pessoas, porém, não tem a menor ideia do que seja o pensamento e o que acontece na sua mente quando está pensando. Nós, muitas vezes, um conselho para todos, muitas vezes nós deveríamos nos afastar um pouco das nossas ideias, né, que nós temos e examinarmos um pouco os nossos pensamentos. Você já parou para fazer isso? Você já parou para analisar o que você pensa? Pare um dia à noite e comece a analisar que tipo de pensamentos você teve durante o dia e por que você teve aqueles padrões de pensamentos. Analise os seus pensamentos. Quantas vezes nós chegamos à noite ou depois de uma conversa ou depois de uma discussão, nós paramos e pensamos, não deveria ter falado aquilo, eu não deveria ter feito aquilo. Então, por aí você já nota que existem padrões de pensamento que às vezes nós precisamos mudar, né? Então, só por aí, chega uma hora, a qualquer momento, né? Se distancie um pouquinho e analise um pouquinho os seus pensamentos. Analise os padrões dos seus pensamentos, né? Não podemos viver sempre na mesma atitude mental, né? Pois nunca mudaremos nossos comportamentos. Então, as pessoas dizem, eu penso assim e pronto, é o meu jeito. Não, não é o seu jeito. Às vezes você precisa mudar. Talvez você não gosta. Existe uma coisa na psicanálise que nós chamamos de sombra. Talvez as pessoas não gostam muito de lidar com a sua sombra. Ou seja, aquilo que é de mau hábito e vicioso dentro da personalidade da pessoa, né? Muitas vezes nós não gostamos de uma pessoa, não porque aquela pessoa é má, mas porque aquela pessoa ela acaba fazendo com que nós venhamos a ver as nossas sombras. Então, nós precisamos mudar sim. Esse negócio de, eu penso assim, eu penso desse jeito e pronto. Não. Pare um pouquinho, pense, vê as consequências que os seus pensamentos, essa forma de você pensar, essa forma de você agir, quantas confusões muitas vezes, né? E quantas ações erradas que você fez que talvez você não gostou. Então, nós precisamos mudar, não podemos ficar sempre no mesmo padrões, né? Como diz um ditado, se a única ferramenta que você tem na mão é um martelo, então você vai pensar que todo o problema é prego, né? E isso daí não é bem por aí, né? Então nós precisamos aprender a mudar nossos padrões de pensamento. Então, vamos lá à questão. Em que consiste o ato de pensar? Quando você pensa, preste atenção, quando você pensa, a sua atenção se dirige a uma determinada ideia, ok? E depois, ela recuando ao terreno mental, espera para ver o que acontece. E o que acontece? O que acontece é o seguinte: depois de passar em revista todas as ideias pelo esforço da atenção, surge no campo da consciência e vai conservar então somente aquilo que você escolheu, ok? Repelindo as outras finalmente para as profundezas do seu inconsciente, ou seja, da onde eles tinham partido, né? Simplificando, é o seguinte: quando pensamos, a nossa atenção se dirige a um determinado grupo de ideias, que são as lembranças que nós temos, nosso inconsciente, mobilizando assim todo um conjunto de material psíquico.
que com elas se relacionam e que se encontram no inconsciente. Ok? Ok. Então preste atenção numa coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que eu fale com vocês a palavra prato. Então vocês me dirão tudo que está associado à palavra prato. Tudo que vem nas suas lembranças referente à palavra prato. Ok? Então a palavra, quando você focou na palavra prato, quando você deu atenção a ela, essa palavra entrou então na sua consciência, então movimentou um monte de pensamentos e lembranças no seu inconsciente, trouxe algumas lembranças, ok? Na sua mente consciente, aquelas que você vai falar, você fala, e aquelas que você não quer falar, então volta novamente ao inconsciente. Numa terapia, numa análise, essas lembranças que vêm, que a pessoa não utiliza e elas voltam novamente, nós chamamos isso daí, é onde existe uma resistência. Por quê? Porque muitas vezes há muitos conteúdos em nosso inconsciente que nós não queremos expressar por palavras, mas nós sabemos que eles existem ali dentro. Então, numa terapia, a primeira coisa que se faz é quebrar justamente esta barreira, essa resistência, para que tudo aquilo que é lembrado seja dito numa terapia. Porque muitas vezes isso que você reprime, isso que a resistência segura para que não seja expressado, é o que muitas vezes influencia o teu comportamento, os teus sentimentos e as tuas ações. Então, o ato de pensar, ele faz isso, né? Então, o inconsciente, ele guarda todo um material, toda uma lembrança. Okay? Opa, saiu a conexão aqui, mas voltou. Então, o inconsciente guarda todo o material, todas as lembranças, todas as suas ideias. Quando você foca a atenção em algo, em algum assunto, em alguma coisa, então esse algo mexe com o material psíquico dentro do seu inconsciente, trazendo a sua consciência, aquilo que você vai utilizar e aquilo que você não vai utilizar retorna novamente para o seu inconsciente. Então, que lição nós tiramos disso? Vamos lá. A seguinte, no seu raciocínio, né, consciente, a mente nada cria. Vocês sabiam disso? Na sua mente consciente, você nada cria. Se você quer mudar a sua personalidade, você precisa partir deste princípio. Todos os pensamentos e ideias conscientes são produtos mecânicos. Eu não estou dizendo isto que o eu, o nosso eu, é uma máquina. Nem estou tentando defini-lo. Estou dizendo o seguinte, que através desse princípio você pode mudar a sua personalidade, pois todos os pensamentos e ideias que nós temos são produtos mecânicos. Então, eu estou dizendo que o que se passa no eu é uma determinada forma de ação, ok? Então, a consciência, ela nada cria, ela utiliza aquilo que está feito e se encontra à sua disposição. Por exemplo, se eu pedisse para vocês me escrever uma história qualquer que vocês inventassem, vocês, como vocês fazem na escola, quando vocês fazem uma redação, você fala, olha, criei essa redação é original, é minha, e só eu criei ela. Ok, se você tiver 30 alunos, pode ter 30 redação diferente, sendo todas com o mesmo tema, ok? Ok. Só que você não criou nenhuma redação. Todos os conteúdos da redação estão dentro do seu inconsciente. Esses conteúdos que estão dentro do seu inconsciente entrou no seu espírito de uma forma ou de outra, ou vendo, ou lendo, ou ouvindo. Ok? Então você apenas utilizou o material existente no seu inconsciente que entrou de uma forma lá atrás na sua vida. Ok? Então nós utilizamos. Se nós fragmentarmos toda a redação, parte por parte, nós vamos descobrir então qual é o princípio da redação, aonde se encontra. Às vezes nós pegamos um pedaço de uma história que nós lemos aqui, um pedaço de uma história que nós vimos ali, um pedaço de um filme dali, um pedaço de novela. Então existe uma miscelânea dentro da sua redação que constitui
todo esse material inconsciente que entrou na sua mente de alguma forma. Ok? Então, a mente consciente, ela nada cria. Nós utilizamos o material psíquico existente dentro do nosso inconsciente. Agora, o bom resultado ou mau resultado dessa utilização depende exclusivamente da qualidade do seu julgamento final. Por quê? Porque todo esse material vem à sua consciência. Tudo que te passou, todas as suas lembranças, vem ao seu consciente. Agora, o bom ou mau uso nós fazemos depende da nossa forma de julgar, ok? Esse material. O seu julgamento final é que determinará aquilo que você vai utilizar e aquilo que você não vai utilizar. Se você vai utilizar o seu conhecimento por uma coisa boa ou você vai utilizar o seu conhecimento para uma coisa má. Né? Nós vemos hoje em dia, como descobriu depois a questão do átomo, então o homem, em vez de utilizar, né, a carga atômica, a consciência do átomo para criar o bem, criar produtos para o bem da humanidade, não. Outros já pensam em utilizar para destruição, para a guerra. Então depende do material onde as pessoas vão utilizar, depende do julgamento de cada um, né? Então, o que nos faz diferentes e produtivos, então, é a quantidade de material que está à nossa disposição, principalmente na maneira como nós utilizamos. Preste atenção numa coisa. Há muitas pessoas que estudam muito, fazem muitos cursos, fazem muitas universidades, mas não utilizam tudo aquilo que possuem, ao ponto de você olhar para aquela pessoa e dizer, olha, você estudou tanto, você fez tanta universidade e você trabalha nisso? Porque a pessoa, às vezes, não sabe fazer bom uso do material que está à sua disposição. Enquanto há outros que, muitas vezes, não estudou tanto, estudou até a quarta ou quinta série, e muitas vezes são bem-sucedidos na vida. Ou seja, o pouco material que muitas vezes ele tem, ele sabe utilizar muito bem. Então, o que nós precisamos aprender é utilizar. Então, para se pensar melhor, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer bom uso dos materiais que nós temos à nossa disposição. Né? Aí você pode perguntar, né, como está a pergunta aqui do nosso amigo, algo que possa atrapalhar essa utilização? Sim. Um julgamento final errado e traumas reprimidos e recalcados poderá influenciar no nosso julgamento. Muitas vezes nós temos que avaliar ou julgar uma situação, então você vai julgar a situação de acordo com as experiências que você teve na sua vida. Se você teve uma experiência traumática, se você tem alguma coisa recalcada e reprimida dentro de você, no seu inconsciente, isso vai influenciar muito os seus pensamentos, a sua percepção relativa ao mundo e a forma de julgar, muitas vezes, um problema que você tem que resolver. Às vezes nós resolvemos problemas baseados justamente nos conteúdos do nosso inconsciente, sendo que isso estão influenciados justamente por quê? Por traumas que nós passamos, por malvivências, maus experiências que nós tivemos no passado. Por isso, a ajuda de um psicanalista pode te ajudar a avaliar esses conteúdos no seu inconsciente que muitas vezes está atrapalhando no seu dia a dia. Né? Precisamos tomar muito cuidado disso. Então, por isso que é muito importante nós termos análise em nossas vidas. Então, como você sabe agora como é que é a forma de pensar, que o seu pensamento, então, foca a atenção, pega os conteúdos dentro do seu inconsciente, você utiliza aquilo que você vai, né, usar no seu dia a dia, de acordo com o seu julgamento, e o material que você não vai usar, ele volta novamente para o seu inconsciente. Você pode perguntar, como eu posso melhorar a minha forma de pensar? Eu não penso claramente, eu não consigo julgar as coisas tão claramente. Veja bem, há exercícios que podem nos ajudar. Um deles é a meditação. As pessoas falam muito da meditação. Existem várias formas de fazer meditação. Uma meditação muito importante para nós fazermos é nós sempre estarmos conscientes. Aquele tipo de meditação onde você senta num lugar tranquilo. Se você quiser, coloque uma música tranquilo. Há outros que gostam de colocar, às vezes, um incenso. Geralmente eu faço isso. E você senta, respira, esteja consciente. Na sua respiração, você fecha os olhos e você tenha a percepção dos sons que você está ouvindo, né? O cheiro que você está sentindo, o paladar na sua boca, sentindo os seus pés, as suas mãos. E quando você estiver
consciente de tudo isso, esteja consciente. Os pensamentos vão passar na nossa mente. Isso daí não tem como você bloquear. Vai passando. Você vai observando todos os pensamentos que está passando na sua mente. Isto é uma forma de meditação que nós chamamos estar consciente. Isso nos ajuda no nosso dia a dia a nós pensarmos melhor. Outra forma muito importante que as pessoas deixaram, né, tinham o costume e deixaram de fazer, que é a oração. A oração ajuda muito, porque a oração faz você se concentrar num foco só. Então, isso ajuda você a pensar melhor. Quando nós começamos a focar, então na oração você não somente fala, está ouvindo a tua voz, como você também está visualizando aquilo que você está orando. Então, isso ajuda muito, né? Nós melhorarmos nossos padrões de pensamento, a nossa forma de pensar. Outra coisa muito importante é a leitura. Mas precisamos tomar muito cuidado em referente à leitura. Por quê? Preste atenção numa coisa. Você já percebeu que quando você pega um livro, que você começa a folhear o livro, você está aqui, você está aqui num parágrafo. Quando você está lendo, daqui a pouco a sua mente foge. Você imagina outra coisa. Volta. Isso daqui, às vezes a nossa mente trabalha por associação. Então uma palavra despertou uma lembrança, ok? Aí você volta para o livro. Daqui a pouco outra lembrança. Você se concentre naquilo que você está lendo até o ponto. Leia quantas vezes for necessário, até que deixe de vir essas lembranças. Vai chegar uma hora que vai deixar de vir e você vai se concentrar melhor naquilo que você está lendo. Então a leitura é muito importante. Isso ajuda você. Então a meditação, a oração e leitura. Aí você me diga, e para resolver problemas? Como que eu posso resolver os meus problemas? A primeira coisa que você precisa aprender para resolver problemas é o seguinte: você precisa aprender a colocar os seus problemas para fora. Como? Contando para as pessoas? Não, não precisa ser necessariamente. Isto. Pegue uma caneta, pegue um papel, escreva o seu problema no papel. Fique lendo até o ponto que você veja o problema fora e não mais dentro de você. Quando você vê ele fora, é um desafio que você tem, resolver este problema que está no papel. Isso é uma forma, um exercício que nós temos que fazer para nós pensarmos melhor. Porque, estando o problema fora, você vai se afastar mentalmente, de longe, e vai observar de longe o seu problema. Como diz a história, se seu amigo pedir um conselho para você, como diz, quando o problema é dos outros, nós temos uma solução no bolso. Então comece a ver como se você fosse o seu próprio amigo. Veja o seu problema de longe. Veja no papel. Ok? Então aí você vai pensar melhor para resolver o seu problema. Ok? Então, e muitas vezes, irmão, nós temos que procurar as causas de nossos pensamentos. Principalmente os pensamentos que nos incomodam. Nós precisamos buscar as causas disso. Há muitas pessoas que têm sempre o pensamento rotineiro. Todos os dias está pensando naquele problema. Todos os dias está pensando naquela forma. Então, esses pensamentos que te incomodam, você precisa buscar as causas dele, né? Então, talvez esteja ligado a algum trauma, algo que está recalcado, reprimido em você. Isto precisa ser trabalhado. Um psicanalista pode ajudar muito você. Então, busque, então, conhecer a si, ok? Vocês, alunos, olha lá. Busque conhecer a si através de uma terapia, pois conhecendo a si mesmo, você poderá mudar os padrões de comportamento que não são satisfatórios. Caiu um pouco, mas já está reconectando, ok? Então, busque conhecer, né, a si mesmo através de uma terapia, conhecer os seus padrões de comportamento, os seus padrões de pensamentos, né, as suas ações. Precisamos disso. Para isso que a psicanálise ajuda. A psicanálise nos ajuda a compreender, né, todo esse comportamento que nós temos. E muitas vezes, por que eu tenho que conhecer os meus padrões de pensamento? Porque muitas vezes esses padrões errados que você aprendeu desde a sua infância, as pessoas muitas vezes dizem, eu penso como meu pai, eu penso como minha mãe, a minha família é dessa forma, nós sempre agimos dessa forma. Isso daí está completamente errado. Nós precisamos alcançar a nossa individuação. Nós precisamos alcançar o nosso si mesmo, entrar em contato com ele,
ser uma pessoa individual. Eu preciso criar os meus padrões de pensamento. Eu não posso viver pensando como a minha família. Porque se minha família está num buraco, eu vou continuar num buraco também. Os padrões de pensamento deles vão me levar num buraco também. Não, se eu quero me elevar na minha vida, eu preciso elevar também os meus padrões de pensamento. E para isso, esses padrões antigos que muitas vezes nos levam a lugares que a gente não gostamos, vê o estado de sua vida, no caso. Se hoje você está numa vida insatisfeita, você pode mudar o estado da sua vida a partir do momento que você começar a entender os padrões do teu pensamento que levaram a esse estado. Então, a psicanálise ela não serve somente para transtornos mentais, para o tratamento daqueles que estão com algum problema psíquico. Não. Para as pessoas normais também, no seu dia a dia, na sua convivência, no seu trabalho, no meio da sua família, para que você possa direcionar a sua vida de uma forma melhor, de uma forma mais satisfatória. É para isso também que serve a psicanálise para todos. Ok? Então, fiquem com essa dica. Então, é nisso que consiste, então, um ato de pensar. Né? A sua atenção é levada, então, aos conteúdos do seu inconsciente, tudo que está ali. Então, vem a sua consciência, você utiliza aquilo que você precisa e aquilo que você não precisa, então, volta para o seu inconsciente. Ok? Então, ainda temos um tempinho, então vamos falar algo sobre uma coisa interessante que é por que nós temos que mudar? Veja bem uma coisa interessante. Para muitos, né, que alguns leem a Bíblia, muitos têm Bíblia em casa, alguns leem e outros não. Veja uma coisa interessante. Por que temos que mudar os nossos padrões de pensamento? Porque senão a nossa vida não muda. Você sabia disso? Mudar os padrões de pensamento para que eu possa mudar a minha vida. Isso é importante. Veja bem, Deus, quando chamou Abraão, o primeiro conselho que Deus deu a Abraão foi sair da sua casa, da sua parentela, do lugar onde ele estava, para uma região diferente. Por que Deus fez isso? Porque Deus tinha um plano em criar uma nação sacerdotal, ok? Mas não podia fazer isso se Abraão continuasse com os mesmos pensamentos da família dele. Então, a primeira coisa que Deus pediu foi para que saísse, para que ele, então, ia adquirir um novo conhecimento, ia adquirir, através desse conhecimento, ia ter um novo padrão de vida, ao qual poderia, então, exercer a vontade de Deus, né? E que o plano de Deus, então, se cumprisse. Então, por isso que é importante mudar. Nós precisamos mudar nossos padrões de comportamento. Há muitas pessoas que assistem a muitos vídeos falando referente ao sucesso, né, de alcançar o sucesso. Isto é bom. Todos querem alcançar o sucesso na vida, não é verdade? Todos querem. Querem ser empreendedor, leem livros, né, Mente Milionária, né? Então, isto é importante, é bom, porque isso traz motivação. Esse tipo de leitura traz motivação para nossas vidas, ok? Mas de que adianta essa leitura se há padrões de pensamentos na sua vida que te influencia, que você não consegue nem colocar em prática aquilo que você está lendo? Muitas vezes as pessoas leem, as pessoas saem motivadas de uma palestra, ficam motivadas ao ler um livro, mas muitas vezes não consegue colocar aquilo em prática. Aquilo não entra na sua vida. Porque no momento que ele começa a colocar aquilo em prática, é como se algo dissesse: isto daqui não lhe cai bem, não diz respeito a você. Olha a sua vida. É como se a nossa consciência estivesse falando conosco. Mas por quê? Por causa dos padrões de pensamento que nós temos. Se nós começarmos a trabalhar esses padrões de pensamento que influenciam as nossas vidas, os nossos comportamentos, aí nós podemos então dar uma guinada na nossa vida. Nós podemos mudar a nossa vida. E a psicanálise ajuda você a fazer isso, né? Ajuda na terapia, analisando o seu comportamento, os seus padrões de pensamento, isso pode mudar a sua vida. Então, aquele projeto que você propôs fazer, aquele objetivo que você propôs alcançar, se você não conseguiu alcançar, preste atenção numa coisa, não se desespere, há jeito para tudo, né? Há solução para todos os problemas.
a terapia, uma análise, o conhecer a si mesmo, o conhecer os padrões de pensamento existente, né, na sua mente, isso daí mudando, quando você procurar as causas da forma como você pensa, da forma como você age e como você sente, você consegue então mudar a sua vida. É isso que a psicanálise faz na vida de uma pessoa. Então, nessa noite, vocês aprenderam sobre o que é o pensar, né? Aprenderam sobre o que é o pensamento, o que o pensamento faz então, né? A sua ação em nossas vidas e que ele é muito importante, porque nós utilizamos nossos pensamentos no dia a dia. Cada fato que se apresenta na sua vida, você precisa lidar com este fato através dos seus pensamentos. Se você tem os pensamentos bem ordenados, os pensamentos bem organizados, então você consegue ter então um resultado final positivo e bem-sucedido. Então precisamos sim olhar, né, e analisar os nossos pensamentos, ok? Então muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado por estar assistindo. Vocês que estão aí na sala fechada, muito obrigado então. Então fica aqui o meu conselho para todos vocês. Caso vocês precisem de ajuda ou se você conhece alguém, então compartilhe, né? Compartilhe com os demais para que sigam. E se você precisar me procurar é no selfpsicanalise@gmail.com ou no site do caedvirtual.consulta. Ali você também tem a companhia também e outros terapeutas também que pode te auxiliar também a moderar, né, e mudar os padrões de pensamentos, né, ajudar você também a transformar a sua vida e ter uma vida mais produtiva e bem-sucedida. Então saiba de uma coisa, nem tudo está perdido. O que nós precisamos é sentar, organizar então, né, os nossos pensamentos e utilizar de forma mais produtiva todos os conteúdos psíquicos, todo esse material mental que nós temos em nosso inconsciente. Então, muito boa noite e até a próxima live. Não esqueçam de compartilhar, né, e sigam no Instagram. Obrigado. Até mais.